Coloca a mão no seu coração neste momento. Vamos já chegando nas últimas pregações, nos últimos momentos, deixando que Deus possa selar tudo o que Ele já fez até agora, deixando que o Espírito Santo de Deus nos ensine a tomar posse, nos ensine a assumir todas as verdades que foram ditas, que foram pregadas, profetizadas em nossas vidas. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que cele, que o Espírito Santo de Deus nos convença da verdade do coração de Deus, que o Espírito Santo nos impulsione a viver, a colocar em prática tudo que foi anunciado aos nossos corações, a assumir a cura, a libertação, a restauração, a viver a vontade do Senhor, a alegrar o coração de Deus, vivendo o amor do Senhor, vivendo a graça do Senhor, buscando a santificação pelo poder do Espírito Santo. Senhor, sela em nós, Senhor Jesus, a Tua graça, o Teu amor. Conduza-nos, Senhor. Queremos estar próximo do Teu coração, Senhor. Queremos, Senhor Jesus, ser curados das nossas feridas, das nossas dores. Queremos, Senhor Jesus, que as correntes sejam quebradas, que as barreiras caiam por terra, Senhor. Nós queremos, Senhor Jesus, pela graça do Teu Espírito Santo, encontrar o Teu coração, Jesus, e nos santificar no Teu amor, Senhor. Amém? Pode sentar. Pega comigo na Bíblia, Romanos capítulo 7, versículo 17. Romanos 7, 17. Romanos capítulo 7, versículo 17. Amém ou misericórdia? 7, 17. Amém? Vamos lá, vamos ouvir. É importante que você acompanhe essa leitura. Versículo 17. Mas então, não sou eu que faço, mas o pecado que em mim habita. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem, porque o querer o bem está em mim, mas não sou eu capaz de efetuá-lo. Não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Palavra do Senhor. O tema que eu vou estar partilhando com vocês é cura entre gerações. Quem já ouviu falar desse tema? Levanta a mão. Poucos. É um tema bem polêmico, pouco conhecido. Talvez porque foi um tema que um dos padres bem conhecidos da renovação carismática dos Estados Unidos, padre Robert de Grandes, foi um dos primeiros, ou se não foi o primeiro, a falar sobre cura entre gerações. Através dos seus atendimentos, das suas orações, pelas pessoas orando por cura e libertação, o padre Robert de Grandes, ele teve uma experiência a orar pelas pessoas, de ver que a libertação dela estava muito mais profunda do que ele imaginava, que havia situações que vinham de gerações passadas. Então a cura entre gerações é a cura que nos leva a orar pelos nossos familiares, por aqueles que fizeram parte da nossa geração. Da mesma forma, a igreja vai nos ensinar
que Adão e Eva, quando pecaram no paraíso, houve uma consequência do pecado de Adão e Eva. Não foi em si o pecado deles que reivindicou de alguma forma em nós. Não é o pecado das pessoas da nossa família que trazem alguma reivindicação para nós, mas é as sequelas desses pecados. Porque cada pessoa ela paga pelo seu pecado. Adão e Eva, quando pecou no paraíso, a consequência da desobediência deles trouxeram o chamado pecado original para nós. Então a igreja já nos dá essa direção a partir daí. Os nossos antepassados, eles pecaram. Houveram situações que cometeram, situações que desagradaram o Senhor, que a gente pode colocar diversas situações de pecado. Antepassados nossos, bisavós, tataravós, que viveram situações longe de Deus, talvez em ocultismo, situações de aborto, situações de morte, mataram. Isso trazem consequências para nós atualmente. Mas como é isso? Da mesma forma que nós recebemos uma carga hereditária, vemos muito bem que ao olhar para pessoas da nossa família, a gente vê os pais comentando: tal filho teve os olhos dos avós, o cabelo, a cor da pele, talvez o temperamento, a personalidade, são heranças que herdamos dos nossos antepassados. Da mesma forma que essas heranças físicas, elas vieram de antepassados para nós, herdamos essa herança física, herdamos também uma carga espiritual e uma carga maligna. Não foram só as coisas boas que vieram dos antepassados para nós, mas as coisas ruins. Para que vocês entendam, um exorcista, quando estava orando por uma pessoa, ao orar por essa pessoa, o demônio ali reivindicou na hora e disse para o exorcista: você vai me tirar dessa pessoa? Mas eu estou nessa geração já há 300 anos. E você vai me tirar? E o exorcista ali libertou a pessoa, fez o exorcismo libertando a pessoa, e levou então ele a entender que aquele espírito que estava reivindicando naquela pessoa já estava na sua geração há 300 anos. Então ele passou lá do bisavô, do tataravô, passou pelos pais ao chegar na pessoa. Então nós herdamos essa carga genética, hereditária dos nossos antepassados. Quando falamos de cura entre gerações, temos o respaldo da Sagrada Escritura. Há diversos versículos e capítulos que falam dessa herança genética. Romanos 7, Êxodo 18. Olha que interessante. A tradição da igreja, o costume antiguíssimo da igreja, rezar pelos mortos e da ciência. Só para citar Santa Teresa d'Ávila e São Tomás de Aquino, falam do benefício para os vivos quando a Eucaristia é oferecida pelos mortos. Então a igreja nos ensina a orar pelos mortos, que devemos orar pelas pessoas, pelos nossos antepassados. Não é uma invocação como faz o Espiritismo, que invoca os mortos. Não, é orar para que seja quebrada as correntes, a ligação que temos com antepassados, porque de uma forma espiritual isso reivindica na nossa vida atualmente. Isso traz males terríveis. Em Deuteronômio, não precisa pegar, Deuteronômio 7 vai dizer que a bênção acompanha 1000 gerações. A bênção acompanha 1000 gerações. Em Deuteronômio capítulo 20 vai dizer que assim como a bênção acompanha 1000 gerações, a maldição acompanha 3 gerações. Mas o que é 1000 gerações para 3 gerações?
essas 3 gerações é causa de destruição da vida de muitas famílias. Por quê? Há uma necessidade da oração de cura entre gerações, para quebrar essa ligação. Tudo aquilo que os nossos antepassados cometeram de errado reflete de alguma forma entre nós. Isso traz situações de enfermidades físicas, depressão, traz bloqueios espirituais. Mas como? Como isso é possível? O meu bisavô pecou e eu tenho que pagar pelos erros? Não é pelo pecado, mas é a consequência do pecado daquela geração. Então, se a pessoa da nossa família, o bisavô, os pais, viveram uma situação de graça, então a bênção acompanha também. Então, de alguma forma espiritual, a gente recebe, tanto física como espiritual, essa herança genética. Então, há essa necessidade da cura interior e há a necessidade da cura entre gerações. Em poucas palavras, a cura entre gerações é a cura dos vivos através das orações pelos mortos. A igreja nos ensina a orar por aqueles que já faleceram. Eu vi interessante que dois sacerdotes amigos fizeram um pacto, uma promessa. Quando um deles morresse, o outro ia oferecer missas, celebrar missas pelo amigo, pela alma deste amigo. Então aconteceu que um dos sacerdotes veio a falecer. E esse outro sacerdote que estava vivo, cumpriu a promessa. Ele começou a oferecer missas pelo amigo falecido sacerdote. Mas aconteceu que chegou um dia que ele parou. Ele falou: não vou mais oferecer missas. Eu vou colocar nas minhas intenções, talvez no meu rosário, na minha oração pessoal. E em sonho, ele sonhou com esse amigo. E o amigo cobrava ele dizendo: por que você parou de oferecer santas missas para mim? Eu estou sofrendo no purgatório. E ali ele falou: porque você continuou orando, mas você parou de oferecer missas para mim. Porque quando você ora para mim, é você me oferecendo para Deus, mas você é manchado pelo pecado. O sacerdote falando no sonho para ele: você é manchado pelo pecado original. Mas quando você oferece a missa, é Jesus oferecendo o sacrifício dele por mim. Então ele voltou a rezar. Então a igreja nos ensina a rezar pelos mortos, pelos falecidos. Não é terapia de antepassados, não é invocação dos mortos, não, é oração. A palavra, a Bíblia vai nos ensinar diversas leituras que falam sobre a oração pelos mortos. O Antigo Testamento tem diversas leituras. Então, através de Adão e Eva, nós vemos que nós recebemos essa carga hereditária, recebemos essa carga genética. Vou dar 2 exemplos para vocês de situações, uma positiva e outra negativa. Como isso influencia? Um músico muito conhecido, ele, de repente, o Adriano que compõe pode dizer, esse músico, ele pegou o violão e veio uma inspiração para ele, que ele começou a tocar uma música, com notas, com letras e tudo. É assim que acontece, Adriano? Nessa facilidade? Não, para compor. Tem que ter uma inspiração, tem que ter um tempo. Mas de repente a letra e as notas veio na mente dele pronta. E aí ele foi correndo falar com a mãe dele, e ele falou: mãe, aconteceu uma situação estranha. De repente uma letra, uma música veio e eu comecei a tocar e a cantar. E de repente a mãe dele falou: mas qual que é essa música? E ele começou a cantar e a tocar para a mãe dele. E aí a mãe dele disse: essa era a música que eu
eu cantava e tocava para você quando você ainda estava no meu ventre. Mas depois do seu nascimento eu nunca mais cantei essa música para você. Eu que fiz essa música. Mas como que esse homem começa a cantar e a tocar uma música que ele nunca tinha ouvido diretamente da mãe dele, que a mãe dele que compôs, ele só ouvia quando ele estava no ventre de sua mãe? Ali é a herança já recebida da mãe. Olha como isso é sério. Recebemos, se a nossa mãe, os nossos pais, eles viveram uma situação de graça, viveram um tempo de graça, isso é transmitido para a criança no ventre. Isso é genético. Mas se eles viveram situações de pecado, de maldição, isso também é transferido. Uma jovem estava com problemas terríveis. Ela sentia vontade de se matar. Mas era somente um dia no ano. Era somente um dia no ano que ela tinha aquela vontade de acabar com a sua vida. Era uma vontade de se matar. Que ela tinha que tomar calmante, tinha que ter pessoas para segurar ela, porque a vontade de se matar era muito grande. Então, numa pesquisa que fizeram com a história dela, com a geração dela, descobriram o seguinte: a própria mãe dela, ao ser orientada, ao ser direcionada em relação a isso, nessa pesquisa, a mãe dela pôde realmente contar o que acontecia. A mãe dela, quando estava grávida dessa jovem, dessa moça, ela tentou abortar essa criança no seu ventre. Ela tomou remédios, ela tentou de todas as formas, mas não conseguiu abortar essa criança. E o que aconteceu? Passou-se o tempo, a criança nasceu. A data que essa jovem tenta se matar é a mesma data que a mãe tentou matá-la no seu ventre. É a mesma data. Então, nessas duas situações, são heranças genéticas passadas da mãe para o filho. Nessa situação negativa é necessário o quê? Foi necessário a cura interior, a cura entre gerações, para que fosse quebrado toda a ligação da mãe para com a criança. Então, da mesma forma que a maldição, ela tem um grande efeito. A maldição está ligado ao DNA, é genético, é sempre do avô para o neto, do pai ou a mãe para o filho. É assim, é sempre nessa linha. Então, a maldição, quando a mãe fala para o filho, para a filha, você não vai dar certo, você nunca vai casar, isso é uma maldição que é lançada. Quando o avô, ele fala alguma situação para o neto, isso é uma maldição, e isso é terrível. Há situações de pessoas, um senhor, eu vi um testemunho de um senhor que a vida dele financeira não dava certo de forma alguma, porque a sua mãe, quando ele era ainda jovem, jogou essa maldição que ele nunca conseguiria nada na vida dele. E assim, por toda a vida dele, nada dava certo. E ao receber oração de cura entre gerações, isso foi quebrado. Ele já idoso. Então, a palavra da mãe, ela tem essa autoridade. Do avô é hereditário. Isso está ligado ao DNA. É genético isso. Então, muitas pessoas falam, então quer dizer que se minha sogra jogar uma praga em mim, não pega. Uma maldição? Não. É totalmente diferente. O que faz efeito é do pai para os filhos, do avô para o neto. É hereditário. Então, a maldição, a própria pessoa, ela pode jogar uma maldição sobre ela. A pessoa, ela recebe um salário que não dá para pagar as contas dela. Ela fala, que salário miserável. Que trabalho, ela começa a amaldiçoar o seu trabalho e a sua vida. Então, como São Paulo diz, em tudo dai graça. Então, temos que quebrar. São maldições que são lançadas sobre nós, que vêm dos nossos antepassados e na nossa geração atual, tanto dos pais como essa situação. Então, a igreja nos ensina, através dessas experiências,
a quebrar essas maldições, a quebrar essas ligações com antepassados. Por isso é necessário, é importante colocar na Santa Missa. Eu sempre faço essa experiência no momento do ato penitencial. Eu peço o sangue de Jesus que venha sobre a minha geração e quebre toda a ligação com antepassados. Porque se a minha geração passada, ela se envolveu com situações de ocultismo, isso tem uma reivindicação. Eu recebo como herança maligna isso na minha vida. Quantas pessoas vivem sob opressão, vivem sob realmente opressão diabólicas, não conseguem ter uma vida espiritual, não conseguem ter uma vida ativa espiritual, não conseguem dar certo na sua vida porque trazem cargas genéticas, hereditárias, malignas. Se o avô viveu essa situação, isso pode chegar até nós. Aí acontece do casal. O casal, vamos pegar a Diana e o Luiz, se casaram. O Luiz, ele recebe toda a carga hereditária da Diana, e assim a Diana do Luiz, ao se casarem. Há essa ligação, e os filhos receberão dos dois. Olha que maravilha! A graça que vocês vivem hoje, vocês vão transferir para as 3 gerações futuras de vocês. Mas se eles vivessem no ocultismo, se eles vivessem uma vida de pecado, eles amaldiçoariam as suas 3 gerações futuras. Então, o que o seu bisavô, o seu avô e os seus pais viveram, isso reflete na sua vida. Então é necessário a cura entre gerações. É necessário orar para que Deus quebre tudo aquilo que você recebeu de negativo, tudo aquilo que trouxe talvez depressão, que trouxe situações de enfermidade sobre a sua vida. Isso precisa ser quebrado através da cura. Coloca a mão no seu coração neste momento. Vamos já chegando nas últimas pregações, nos últimos